O Viegas, cumprimenta um dos nossos convidados. Eu quero dizer que ele é muito bem-vindo, que eu gostei muito da cara dele, que ele tá muito novo para a idade que já tem, e que ele não vai reparar não, porque só vai dar um bom dia que quando ele voltar a gente conversa mais, porque o outro aqui vai tomar conta, que eu vou conversar com o outro. O fã-clube aqui gosto, tá do gritando. outro eu morro de paixão. O fã-clube tá gritando, né? Bom dia, Maurício Machado, que bom ter você aqui, bom seja bem-vindo. Bom dia, Fernanda, bom dia, Eduardo, a todos os ouvintes aí, queridos mineiros da Rádio Itatiaia. Prazer estar aqui. Por que ele está em Belo Horizonte? Ele está em Belo Horizonte, Edu, porque ele é ator, assim como o nosso Osmar Prado, e eles estão juntos em O Veneno do Teatro. Você pode conferir hoje e amanhã, então quinta e sexta-feira, às 9 horas da noite, lá no Sesc Palladium, ali no centro da nossa cidade, Rua Rio de Janeiro, 1046, ingressos pelo Simpla. Ô Maurício, a sua carreira já tem quantos anos? Vou fazer 38 anos de carreira agora em novembro. Você não é nenhum novato. Mas que dividir palco, Osmar, é uma resposta. É uma honra, né? Tá do lado de um dos maiores atores desse país e que foi e continua sendo, né? Uma inspiração pra mim. Ô, Osmar, eu sou daqueles caras que falam mentira assim, não. Eu não vejo novela, não, mas se a minha mulher tá vendo, não. Eu já gostei muito de novela, já assisti muita novela. Eu já vi muita gente boa atuando, mas o amigo é diferenciado. Seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, Eduardo. E sabia que nós temos, conhecendo um pouquinho da sua história, nós temos muita coisa em comum, sabia? Nós temos uma neta chamada Clara. Isso, eu também. Pois é, nós já tratamos de câncer. Sim. Nós já fizemos operação de catarata. Sim. E nós dois, quando tínhamos 6, 7 anos, ficávamos no fogão de lenha com as nossas mamães. Sim. E a minha falava assim, meu filho, você conversa demais, fala mesmo, senão você não vai vencer na vida. E a sua falava assim, você quer ser artista, mas você é feio. Não falava? Não. Essa história é fascinante. Eu tinha 7 anos, nós morávamos numa casa muito simples, né? Meu pai era procurador de um tal de Carace, que tinha uma série de imóveis e ele fazia as cobranças. Inclusive, meu pai deu início também o meu gosto pela motocicleta, porque a pessoa pobre não podia comprar carro e comprava moto. Meu pai teve moto e a gente andava de moto, né, com ele, né? Depois eu adotaria isso para mim. Muito bem, nessa casa um dia muito simples, onde minha mãe pilotava um fogão a lenha e um tanque, e tinha a irmã dela, Trindade Augusta Prado Lourenço Álvares e Fierro, irmã da minha mãe, que teria uma participação nesta carreira que se iniciou. Eu perguntei, sem saber do que se tratava, eu disse, mãe, como é que se faz para ser artista? Não é ator, artista, nem eu sabia o que era. E a minha mãe, ao receber essa pergunta, como também não sabia como se fazia e nem muito bem o que era ser artista, ela disse para mim o seguinte, ser artista tem que ser alto, tem que ser bonito, tem que ter dentes bonitos, tem que ter uma altura, né? Então ela se referia ao ícone da década de 30, 40, chamado Rodolfo Valentino, que era uma grande personalidade cinematográfica daquele período. Então ela me matou no nascedouro. Era referência, né? A minha mãe nunca foi tão explícita, Viegas, mas quando ela me via falar, gostar de rádio, eu já gostava, ela devia pensar assim, porque naquela época não tinha gente com a minha voz no rádio, só que as vozes impostadas. Sim. Né? Sim, de Paulo Gracino pra cima. Sim. Aí ela devia olhar e falar assim, coitadinho dele. Mas não é que nós que não temos a altura dos sonhos, a beleza dos sonhos, mas temos um excesso de charme, vencemos, hein, amigo? Não, eu acho que foi o talento. Né? Porque eu acho que o charme é uma coisa, é muito bom, mas eu acho que é talento. Eu tenho a impressão que eu deveria ter isso já no ventre da minha mãe. Eu viria para isso, porque depois a minha tia começaria a me levar nos lugares. E a minha primeira experiência artística foi uma participação, uma cena no primeira direção do Anselmo Duarte na Vera Cruz, chamada, como é que era? Absolutamente Certo, onde ele fazia o protagonista que respondia sobre toda a lista telefônica do estado de São Paulo. Então, eu, Emanuele Corinaldi, um ator da época, Suzia Rude e Gislene, fizemos uma cena de uma família que recebe esse tipo de telefonema. E a minha primeira e única fala era, mamãe, atenda o telefone. Osmar, isso em 1900, eu estava com 7 anos, 1957. Osmar, você já chegou aqui contando pra gente que ficou um tempo longe, por opção, foi um tempo longe do teatro,
quando viu o texto do Veneno do Teatro. Veneno do Teatro. Abraçou e está apaixonado com a peça. Sem dúvida. Agora, eu tenho uma curiosidade. Isso aí só pergunta para 1 em 1 milhão. Ah, é? É, porque esse cidadão tem 42 com mais 25, 67 anos de teatro e TV. Esse cidadão participou da primeira novela da Globo, que é uma referência mundial em novelas. Então, a pergunta deve te fazer com frequência e deve ser muito difícil para você responder. Mas o Velho do Rio foi o grande personagem da sua vida? Um deles, né? E do mesmo autor, Benedito Rui Barbosa. Porque eu tive o privilégio de fazer o Tião Galinha. Ah, o Tião Galinha também era muito bom. Ali foi um triunvirato, né? Sérgio Cabeleira também. Sérgio Cabeleira. Mas o Tião Galinha, quando o Luiz Fernando de Carvalho me convidou a fazer o Tião, ele disse assim: Osmar, eu estou estreando como diretor titular. O Benedito Rui Barbosa, nós vamos fazer Renascer, e o Benedito quer que você faça o Tião Galinha. E ele me incumbiu de fazer esse convite. E eu estava estudando naquele momento a Guerra de Canudos, né, de Antônio Conselheiro. Então já estava imbuído do clima da coisa, né? E então esse triunvirato formado entre Benedito Rui Barbosa, Luiz Fernando de Carvalho estreando como diretor titular, e eu, irmanado com Antônio Conselheiro, fui incumbido de fazer o Tião. Então isso se desenrolou de tal maneira que muitas vezes o Benedito me ligava de São Paulo, eu estava no Rio, ele escrevia uma cena para o Tião, ele narrava, ele começava a chorar, e eu também lá no Rio começava a chorar junto com ele sobre a cena do Tião. Então, ali foi eu representei Tião como eu quis. O Luiz Fernando me dava total e absoluta liberdade, e eu tinha liberdade também, se quisesse improvisar e tudo, né? Então eu acho que foi um grande acontecimento, o que veria depois o Velho do Rio, né? Osmar, a gente tá vendo aí essa questão dos remakes, né? Tá bombando muito, você fez Pantanal recentemente, agora a gente tem Vale Tudo, que tá também aí com esse remake, e muitas críticas, né? A esses atores que estão agora ali vivendo os personagens que fizeram tanto sucesso em uma outra época. Mas quando foi Pantanal, foi um pouco diferente, assim. O que você tem para dizer para essa geração que tá aí tentando emplacar com um grande sucesso, né? Essa coisa de gerações mexe muito, né? Estamos aqui eu e Eduardo, de gerações diferentes, trabalhando juntos, você e o Maurício. Por que é tão complicado para as pessoas verem a gente tentando ficar perto de grandes pessoas, mas tentando também ter o nosso espaço? Eu acho que a televisão ela tem o seu período, né? Por exemplo, no caso desse período que nós fizemos Ilusões Perdidas, que foi a primeira novela, o Graça Mello estava lá, enfim, foi o início da coisa. Eu acho que tem o seu ciclo, né? Eu acho que a Rede Globo chegou a um auge, né? Na era Boni, por exemplo, que o Boni era um diretor iluminado, né? E lá, com suas idiosincrasias, ele ouvia as pessoas. Então é preciso que a entourage, os responsáveis pelas produções, sejam pessoas que não só tenham ligação com a arte, não só tenham ligação com o teatro, com as obras que eles vão fazer, porque afinal de contas a teledramaturgia é arte, é criação, tem que ter liberdade. Não pode impor de cima para baixo que tem que ser assim ou assado. Eu me lembro que nós discutimos nesse período, né? No caso do Tião, eu tive liberdade de criação, o diretor não tinha medo da criação. Quando você começa a fazer um período em que você fecha isso, e você não dá chance das pessoas muito inexperientes ainda, porque muitas vezes a televisão tem pressa, é uma indústria, quer resultado, mas muitas vezes não amadureceu, e aí come cru. Então é preciso entender que tem um tempo de maturação. Eu só cheguei a representar personagens muito grandes depois de muito tempo, e eu sou da televisão ao vivo, eu sou dos primórdios, eu sou do período em que não podia errar, e se errar saía do ar, ou então alguém soprava lá do lado. A propósito disso, Osmar, eu vejo nas suas entrevistas, na sua trajetória, no seu atuar, e percebo agora pessoalmente um dos segredos do sucesso. Eu quero confirmar se é isso. Além do talento, além da disposição de incluir na inspiração, que é o talento, a transpiração, que é o fazer, lutar, treinar, ensaiar. Sim. É preciso ser humilde, não se deixar levar pela fama, pelos holofotes, pelo glamour, amigo?
Eu acho que quando você tem consciência político-ideológica e você tem consciência da realidade do seu país e a realidade do mundo de um modo geral, mesmo que não seja em profundidade como no meu caso, porque eu sou um autodidata e tive também grandes mestres, né? Eu privei da intimidade de Odovaldo Viana Filho, Armando Costa, Paulo Pontes, Gianfrancesco Guarnieri, todas essas pessoas me ajudaram. Eu acho o seguinte, eu acho que quando você tem essa consciência do que é, da importância e da sua desimportância, né? Eu, por exemplo, aqui vou citar uma personalidade emblemática no mundo, sem nenhum tipo de preocupação político-ideológica. É assim, há uma frase do Che Guevara que diz assim: onde quer que esteja, que a morte seja bem-vinda, porque hoje se empunharão meu fuzil. Eu estava com a filha dele primeira, na casa de Adair Rocha, que veio visitar o Rio de Janeiro, e eu fui convidado para falar com a filha do Che, a primeira, quando ele era casado com a Hilda Galdério. Depois, ele, quando foi para a Revolução, ele casou-se com a Leida Guevara Marques e teve 4 filhos. E eu, conversando no olho dela, eu perguntei: as pessoas dizem seu pai, ai de endurecer-se pelo sem perder a ternura jamais, mas o que mais me impressiona no seu pai é: onde quer que esteja, que a morte seja bem-vinda, porque outros se empunharão meu fuzil. Ela se emocionou e disse para mim: eu achava que meu pai era um suicida, mas depois eu descobri que meu pai tinha plena e absoluta consciência da sua importância e da sua desimportância no processo revolucionário. Eu acho que nós temos que ter consciência da nossa importância no cenário artístico e da nossa desimportância. E aí você não se deixa levar por brilharecos infundados, por bobagens, por vaidades à toa. Eu, por exemplo, eu soube agora, eu estava lendo uma mini biografia do Al Pacino, e ele quiseram recusá-lo para fazer o Michael Corleone no Poderoso Chefão, porque ele era baixinho. Assim como eu, que sou baixinho, careca, essa coisa. Só não sou gordinho, mas eu sou magrinho. Agora é o seguinte, é outra coisa. E o Al Pacino, como é que esse cara desse tamanho vai fazer o Michael Corleone? E o Coppola disse: não, eu quero ele. E deu no que deu. Aí. Ô Viegas, eu que cito todo dia o Al Pacino como aquele que diz, encarnando o capeta, o advogado do diabo. Isso. Vaidade, meu pecado preferido. Aprendi mais uma com Osmar Prado que eu vou repetir pro resto da minha vida. Nós temos que ter consciência da nossa importância e da nossa desimportância. Isso. Não dá mais tempo. Todo dia eu tô estourando o programa daqui. Você vai ter problema com a direção. Vai com Deus, foi uma alegria do tamanho da peça. Então me deixa um abraço. Vou dar um abraço. Hoje é dia do abraço. Ô, Maurício, felizado, vem dar um abraço. Ô, gente, eu vou abraçar os homens aqui, pera aí. Vem, Diego, vamos abraçar. Bora. Rádio Vivo.